Hoje, 29 de fevereiro de 2024, 162 é o nosso encontro de hoje. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento. Aquela imagem de Jesus que todos conhecemos. Vamos conversar com Jesus. Mestre, aqui estamos mais uma vez e queremos receber toda a ajuda necessária para os trabalhos que vamos cumprir. Permita, Mestre amado, que esses trabalhadores da tua seara possam nos ajudar, nos amparar, ativando de alguma maneira, de alguma forma, o nosso discernimento, a fim de que possamos mais captar e armazenarmos para cumprirmos na caminhada que ainda temos a fazer. Muito obrigado, Mestre. Obrigado, queridos irmãos, amigos, que certamente estarão nos amparando no dia de hoje, como sempre. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós hoje vamos iniciar. Nós paramos no terceiro slide, se não me falha a memória, foi isso mesmo, quando começamos a estudar este capítulo, que é o primeiro. Mas antes, vamos conversar um pouquinho, porque as instruções da espiritualidade não param de chegar. E a espiritualidade que está nos assistindo trabalha com todos nós que aqui estamos, não só comigo. Trabalha com todos nós. Nós estamos organizando todo esse trabalho, né, sob a orientação da espiritualidade e nossa também. Nós estamos envolvidos com isso. E então, a espiritualidade e as informações que nos têm chegado, elas são muito dinâmicas. Como dinâmico será todo o estudo que estamos fazendo. É muito dinâmico, ele pode mudar de uma hora para outra. É de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos comportamentos, a dinâmica do nosso estudo. Por quê? Porque de acordo com o comportamento de cada um de nós, certo? Eles fazem um resumo do que nós estamos precisando para melhor trabalharmos a mediunidade. Mediunidade não é brincadeira. E mediunidade vai muito do comportamento que temos, das ações que praticamos, da nossa disciplina. Isso em favor de nós mesmos. Em favor de nós mesmos. Muitas vezes, um simples passo errado que damos danifica por completo um sistema que já estava proposto para o caminhar do passo seguinte. A coisa é muito séria, mas eu percebo isso não só de hoje, mas de muitos anos, né? E fatos, inclusive, que aconteceram comigo mesmo. Então, os amigos espirituais mudam constantemente os propósitos na nossa assistência de acordo com os nossos comportamentos, de acordo com aquilo que venhamos a efetuar. Eles tiram uma média, o somatório do comportamento de nós que aqui estamos e dizem: vamos fazer assim, vamos fazer assim. Tanto é que nós temos esse primeiro capítulo da mediunidade, né? Já preparamos o segundo capítulo, ele está preparado, mas entre esse capítulo e o capítulo
seguinte, nós vamos inserir algo que podemos dizer é o segundo capítulo sobre mediunidade. Porque mediunidade não é só o estudo do livro dos médiuns, não é só o estudo especificamente sobre mediunidade. Mediunidade, o primeiro passo para que ela seja realmente aproveitada por todos nós é a evangelização. E a evangelização diz respeito ao comportamento que venhamos ter, aos pensamentos que estamos tendo, às nossas atitudes, à nossa postura. Não é de outra maneira. É por isso que muitos, né, reclamam até: poxa, mas eu não vejo isso, eu não recebo aquilo, eu não sei disso, eu não sei daquilo. Mas claro, você só vai ter a postura correta para receber a mediunidade se você realmente trabalhar você mesmo. E para tanto, você precisa ter o comportamento adequado. Quanto mais o comportamento for evangelizado, estar dentro dos parâmetros do Evangelho, mais você vai ter a mediunidade avançada em favor de si próprio e em favor daqueles que te cercam. Caso contrário, não acontece. E isso eu posso dizer tranquilamente, porque não é de hoje que trabalhamos a mediunidade. Não é de hoje que frequentamos casas espíritas. E casas espíritas que são muito faladas, e entretanto com médiuns falidos que pensam que estão na maior postura da mediunidade, e não é verdade. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Muito séria. Por quê? Porque precisamos ter um bom comportamento. É simples isso. Por isso, evangelização de espíritos. Quanto melhor você estiver dentro do contexto evangelização de espíritos, melhor você vai receber as tuas inspirações. Você vai ter melhor assistência espiritual. Os amigos vão poder se aproximar de você. Se você tem postura completamente contrária, evidentemente o amigo espiritual fica esperando para te passar alguma intuição, para poder te ajudar em algum compromisso. Você vê que existem pessoas que dificilmente lhe acontece alguma coisa que a perturbe, que a crie problema, que crie dificuldade. Aí você se interroga: por quê? Com fulano nunca acontece nada. É fácil de saber. É fácil de saber. O comportamento dela, de repente, é um comportamento estável, um comportamento dentro das linhas da benignidade. Então, para tudo ela recebe ajuda espiritual. Não vá por aqui, vá por ali. Não é assim, faça desse jeito. Às vezes, ela não está nem sabendo dessa ajuda espiritual que está recebendo. Certo? Mas ela está recebendo pelo comportamento que tem. Pelo comportamento que tem. E então, está vendo? Aquela pessoa nunca acontece nada, está sempre numa boa, está sempre sorrindo, tudo lá. É isso. Precisamos colocar o pé no chão. Espírita não é aquele que frequenta a casa espírita. Espírita é aquele que cumpre o que está na doutrina espírita, que está na codificação. Esse é o grande detalhe. É difícil, mas nos esforcemos para tal, a fim de podermos realmente chegarmos aonde desejamos, termos a assistência espiritual que necessitamos. Porque assistência espiritual, para você ter assistência espiritual, você não precisa ser espírita, não. Você pode ser ateu, pode se dizer ateu, e ter uma mediunidade excelente para trabalhar para si próprio e para aqueles que estão ao teu lado.
porque a glândula pineal está em todo mundo. E mediunidade, praticamente todos temos. Uns menos avançadas, outros mais avançadas. Uns mais passivas, outros mais ativas. Mas praticamente todos temos. E até aquele que por momento algum, como diz, inclusive no livro dos médicos, não tem nenhuma mediunidade, ele acaba tendo, porque ele recebe, ele tem o seu guia espiritual que trabalha com ele. Ele pode não receber orientação, inspiração de mais espírito algum, mas o seu guia espiritual, como é responsável pelos passos dele, tem que dar-lhe a assistência devida, porque ele se comprometeu com isso no processo reencarnatório daquele ser. Ele está lá. E é conforme a necessidade e a disponibilidade, ele está inspirando o seu protegido, o anjo da guarda, como dizem. Então, nós vamos trabalhar a nossa mediunidade aqui dessa forma. Quando nós chegarmos a um determinado ponto, vamos fazer uma reunião de concentração e vamos ver como é que essa mediunidade de cada um de nós será assistida. Quem vai avaliar não sou eu, nós somos amigos espirituais. Pensamento benigno. Não importa o que seja, não importa. Eu sou daquele lado, eu sou do outro lado, eu sou do meio, eu sou do... Não importa. Pensamento tem que ser benigno. Pensamento benigno. Quanto mais o pensamento benigno, melhor. Quem está jogando? Isso é um exemplo, viu? Quem está jogando? Vasco Flamengo. Para quem que você torce? Quem que você quer que perca? Eu quero que todo mundo saia bem. Acabou. Deu para entender? Certo? É alguma coisa assim. Isso é uma imagem, não importa o que seja. O que está acontecendo no mundo? Fique tudo bem. Você está torcendo para quem? Israel, para Putin? Não, eu quero que fique bem, eu quero paz. Quem é que está certo? Ele ou aquele? Não, eu quero que tudo fique certo, tudo fique bem. É por aí o caminho nosso. É esse fio que a mediunidade procura para melhor ser conduzida. Ok? Então, meus irmãos, vamos lá ao nosso capítulo de hoje. Quando chegar ao final, eu falarei mais um pouquinho a respeito do próximo passo que nós vamos dar sobre mediunidade. Capítulo, estudando a mediunidade, livro nos domínios da mediunidade, os 3 primeiros slides nós já vimos. Então vamos passar ele um pouco mais rapidamente, que nós já verificamos. Vamos ver. Trechos do capítulo estudando a mediunidade, livro nos domínios da mediunidade, nós já vimos isso, né? Meus amigos, falou com segurança o orientador. O orientador é Albério. Era o orientador de André Luiz e outros que estavam junto com André Luiz, então ele estava orientando esse grupo sobre mediunidade. Dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não precisa mais nada. É você espírito. Tá? Quem vai se comunicar contigo não vai passar para o teu corpo físico, para o teu perispírito, não. Vai passar pela mente primeiro. Certo? Porque só acontece contigo o que você desejar. Ou se você colocar em disponibilidade. Ou você se coloca em disponibilidade. Você se colocando em disponibilidade, você está desejando. É óbvio, é evidente. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite de nossa evolução espiritual. Observe o detalhe. A estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis é a exteriorização do pensamento divino. Isso significa dizer que nós estamos mergulhados na mente de Deus. Nós estamos mergulhados
mergulhados na mente de Deus. É por isso que Deus sabe quando cai um fio no cabelo. Mas Deus, não tem que descobrir quem seja Deus. Deus é Deus. Não tem maiores explicações. Deus é Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. Você está mergulhado na mente de Deus. Você está mergulhado na mente de Deus, como os peixes estão mergulhados no oceano. É assim. É assim. Quer dizer, ele está no oceano, não está? Ele não sai dali. Ele está ali. É ali que ele trabalha, é ali que ele produz, é ali que ele come, é ali que ele dorme. Não é? Nós também estamos dessa forma, na mente de Deus. Da estrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Está ali. Como os peixes e as plantas da água estão contidas no oceano imenso. Veja-se desta forma. Então, não faça nada escondido, porque Deus está sabendo. E se Ele está sabendo, Ele vai providenciar a correção ou a dádiva devida ao que fizeste. Não tenha dúvida quanto a isso. Esse é o grande problema. As pessoas precisam passar a pensar dessa forma. Tudo que eu estou fazendo, Deus sabe. E Ele vai providenciar o que se fizer necessário. O melhor, prazer, alegria ou a correção, através da dor, do sofrimento, da punição devida, para que eu desperte para o melhor. Não tem como fugir disto. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente, circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Você vai estabelecer ao teu redor o que desejas. O que desejas? Porque você sorri. Está pensando besteira? Não, eu pensei em desaparecer com todas as munições. Que aí não tem arma funcionando. Subir com tudo. Todas as desaparecem desaparecem. Para isso você tem que envolver outras tantas coisas. Mas os sentimentos que vão te rodear estão de acordo com os teus sentimentos. Aí é que é o problema. Os sentimentos que vão te rodear estão de acordo com os teus sentimentos. E se você tem sentimentos impróprios, você acarreta para o teu lado sentimentos impróprios. Não só dos que estão desencarnados, não, dos encarnados também. Eles vão te fazer companhia. E tem um detalhe muito importante nisso tudo. Inclusive acontece dentro das próprias casas espíritas e dentro de outras casas também, protestantes, católicas, budistas, seja lá o que for. Quando você começa a trabalhar a própria religião, que você se encontra dentro do tronco principal da própria religião, muitos que estão na própria religião se afastam, porque não participam da verdade que a religião exige de cada um. E seja qual for a religião, trabalha com Deus, nós sabemos disso. Eis a questão. Posso Adriano? Diga. Eu saí do budismo por uma questão semelhante a isso. Esse é o grande problema. Então, em cuidando da nossa casa, da casa das espíritas, observem os detalhes. Quanto mais você trabalhar a verdade e ficar firmado ali o teu passo, não são poucos os que se afastam de você.
Não são poucos. Muitos vão se afastar. Porque não há o assumir o compromisso com a própria verdade da religião. E aí, o que acontece? Aquele que está assumindo o que está dentro da codificação, esse vai ter uma assistência espiritual muito melhor. Aquele outro vai ter problemas. Aí de vez em quando ele aparece até dentro da própria casa do espírito dizendo: estou passando mal, não estou me sentindo bem. Mas claro que não vai se sentir, não vai passar mal, não vai se sentir bem. E de repente entra nela um processo obsessivo, como eu já vi acontecer. E os livros falam sobre isso, não sou eu só. O problema é muito sério. Então, a gente tem que ver lá, estabelecendo em torno de nossa individualidade um ambiente psíquico que nos é particular. Se o teu ambiente psíquico é um ambiente psíquico distorcido, não é? Distorcido, você vai ter do teu lado as mesmas condições. Porque o teu magnetismo é aquele, e ele atrai o que é compatível com ele. Não tenha dúvida quanto a isso. E você vai responder por isso. Porque você está mergulhado na mente de Deus. Aí é que é o grande problema. Você é um peixe no oceano. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E se você tentar sair do oceano, o peixe morre, não morre? Ele morre, não morre? E para onde ele vai? Ele vai para o oceano espiritual, não tem jeito de fugir. Não dá como fugir. A mente de Deus é tudo. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra. Cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Aí estávamos falando. Não tem como fugir. Cada um de nós procura o que deseja. E essa procura tem que ser uma procura viável, porque tem gente procurando o que deseja em um lugar que não deve. Aí o abismo está à frente. Mas diz o ditado de quem procura. Oi? Diz o ditado de quem procura acha. É isso aí, é perfeitamente. E é verdade. Procura acha. Seja bom, seja ruim. Tanto é que a gente sabe disso, não é? Que tem muitos espíritas, vou falar dos espíritas, e outros também. Muitos espíritos que desencarnam e se admiram com o que está acontecendo. Eu era espírita, e daí? Você era espírita, mas será que você é mesmo? O que você fez com o é espírita, o é espírita? Você praticou? Você usou o que está no Evangelho? Pois é. Então segura isso aí. Será bom para você isso. Não, mas aqui sofre muito. Eu digo: pois é, com esse sofrimento você vai despertar. Da próxima vez você vai fazer melhor. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas é assim mesmo? É assim mesmo. Mas por quê? Como é que todo mundo... Como é que vocês sabem disso? Meu filho, você está mergulhado na mente de Deus tanto quanto eu. Então não tem jeito. Acabou. Você não está mergulhado no oceano, peixe? Pois é. Os outros peixes também estão. Então eles sabem como funciona o oceano. Você também não sabe? Não, agora vai saber. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito, e cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Se você se subordina a coisas irregulares, a coisas que não são benignas,
É esse o teu grupo espiritual. É ali que você vai se movimentar. É ali que você vai conviver. Problema sério, não é? É um problema muito sério. Por que você está de boca aberta? Não, estou pensando nos grupos, né? Como se formam grupos com uma certa semelhança. Você está pensando que não vai sair desse grupo que você se encontra? Não. Eu tenho que aprender a lidar com ele. Sem ser agressiva, sem condenar. Eu vejo dessa forma, né? Ali, ó. A cada consciência evolve no grupo espiritual cuja movimentação se subordina. Não tem jeito. Quer dizer, você é rodeado pelas ideias que você tem, por aqueles que têm as mesmas ideias. E eles vão te fomentar. E eles vão ser agressivos. Porque eles querem que você participe daqueles propósitos. Eu digo isso no sentido benigno ou no sentido maligno. Tanto faz. Certo? Os amigos espirituais, quando verificam que você está dando um passo certo, eles vão mais fomentar isso para que você realmente firme aquele passo e vá adiante. Da mesma forma, a espiritualidade inferior vai trabalhar contigo. Não tenha a menor dúvida. E você começa a pensar, você pensa até que é você mesmo. Você começa a achar que aquela ideia maior que está te chegando é produto de você mesmo. Deixa estar que ela está sendo alimentada pela espiritualidade inferior e você vai junto. Porque magnetismo, quando você cria, ele atrai. Atrai como o imã atrai. É a mesma coisa. Atrai mesmo. Aquele que está lá, está passando perto de você, está andando na rua. Está andando na rua. Na rua está cheio de espírito vagando também. Aí ele olha ali, vamos seguir aqui. Ele vai e segue. Segue aquele dali. Está no mesmo magnetismo, e vai junto. E vai junto. E vai junto. Aí de repente você chega em casa, mas não estou me sentindo bem, não sei o que aconteceu, não sabe? Faça uma varredura na mente. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Dá para entender? Pensa no consciente coletivo, no inconsciente coletivo. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, somando todos aqueles que estão ligados ao planeta Terra. Tira a média disso, é a média disso, constituído de alguns bilhões de seres, alguns bilhões, que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Então nós estamos nesse todo. E a humanidade terrestre, qual é a condição dela? Regra geral: provas e expiações. São espíritos com dívidas, com coisas a serem corrigidas, a serem regenerados, espíritos que precisam de regeneração, não é isso? Então, observa, o total é esse. Falando de consciente coletivo, ele está aí. Nessa, você pode ser alguma coisa em especial no meio disso tudo e não está participando desse volume maior, porque o volume é maior, não é não? Por que o volume é maior? Desde quando você sabe disso? Desde quando você sabe disso? Desde quando? Ninguém sabe? Pois eu sei. Desde que Zacarias escreveu lá.
Desde aquilo que Zacarias falou, botei na tela já isso. Dois terços não vão ficar por aqui, só um terço, segundo Zacarias. Mas Zacarias foi inspirado por Jesus, porque ele era o mensageiro. Então ele já alertava os reencarnantes naquela época disso que está acontecendo hoje. E ainda assim tem gente chutando pedra. Nós estamos ainda chutando pedra. Deixa eu ver. 500 e tantos anos antes de Cristo. E antes de Zacarias vieram outros também. Então observe o detalhe. Você não precisa estar nessa porção maior, nessa média do planeta. Você pode ser uma excelência, como tem muitos por aí. Você não precisa. Você está verificando isso, mas você não participa disso. Ali está acontecendo a prostituição. Você não precisa participar dela. Quando eu falo prostituição, estou falando prostituição em todos os sentidos. Não é só carnal, não. É prostituição moral também. Esse é o grande detalhe. Você não tem que participar. Então, mas você vê que a maior parte da humanidade funciona assim. Observe o que está acontecendo na humanidade hoje em dia. Veja que mediunidade é essa. Observem como funciona a mediunidade desses seres. Sim, porque todos eles estão fazendo essas guerras por aí, esses conflitos. Eles estão cercados de espíritos com as mesmas qualificações. Aqui está na tela. Esse é o astral deles. Olha a mediunidade deles, como funciona. Vai ter problema, não vai? Vão ter problemas. Até porque cada um assumiu uma posição, não foi por acaso. Eu queria colocar, eu acho assim, eu não sei se estou falando bobagem, vocês vão certo se tiver a mediunidade neutra no sentido que você tem que moralizar o seu espírito para que ela funcione em prol do seu bem e do próximo. E todos têm mediunidade. A mediunidade é um processo educativo. É um processo para te ajudar na educação. Justo isso. Por isso, quando você faz o teu processo reencarnatório, né, essa mediunidade é agregada a você de acordo com as tuas necessidades evolutivas. Não é por acaso que um é psicógrafo, o outro é vidente, o outro materializa, enfim. Mas ele pode usar essa mediunidade também do lado negativo. Mas aí é um problema dele. Porque a mediunidade não está dizendo tem que ser da melhor qualidade possível. Não, médium é médium, pode ser o médium do capeta. Aí é problema dele. É problema dele. Você veja como o livre-arbítrio funciona. Né? Deus te dá um dom mediúnico, podemos dizer assim, e você não é obrigado a usar a favor de Deus, entre aspas. Você pode usar da maneira que você quiser. Livre-arbítrio é uma coisa muito séria, que muitas vezes a gente não dá atenção. Mas prestem atenção, estamos mergulhados na mente de Deus. Aí é que é o grande detalhe. Né? E Deus é um mais puro amor, que a gente ainda desconhece. Então imagina fazer o que não presta, mergulhado na mente de Deus. O que vai te acontecer? Aí eu fico assim, Deus me criou por amor. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Foi criada a semelhança. Semelhança, não é igualdade. Sim. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade.
universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Olha, e tem um detalhe importante, nós já escalamos bastante. Nós já vimos aqui, inclusive, um quadro que eu coloquei na tela lá embaixo, né? Desde que nós fomos criados, lá, aquela sementinha, a escalada que percorremos, né? No grupo, na família dos vegetais, dos animais, enfim, até chegarmos à condição de espíritos. Foi um caminho longo, mas que ainda temos muito mais do que isso a percorrermos. O conhecimento que já escalamos bastante. E o mais importante, nós estamos numa faixa de conhecimento própria e toda ela alicerçada para que possamos fazer o melhor. Só não faremos se não desejarmos. Só não faremos se não agregarmos a inferioridade e a materialidade. Se acharmos que o prazer da materialidade ainda é saudável, aí é que eu vejo o problema. Você gosta de feijoada? Não? Você gosta do quê? Comida? Peixe. Hã? Peixezinho. Peixe? Peixe. É. Peixe. Que tal uma banana? Hã? O que você prefere, o peixe ou a banana? Ela penetrou no meu pensamento. Por isso que ela está. Muito bem. Foi bom, você penetrou na minha ideia, né? Não sei se você Muito bem, vamos em frente. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação dos nossos destinos. O que ele está dizendo aí? O teu amanhã só depende do que você criar. Não é nada disso. Não é nada. Mas está aí. Através da energia mental é que nos renovamos constantemente. Você pode se renovar para pior ou para melhor. Depende de você. Você se renova como você desejar. Constantemente. Criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos, que é o caminho melhor. É nos renovarmos no sentido melhor. Renovar no sentido melhor. Quando eu falo renovar no sentido para lá para cá, entre aspas, tudo. Será que estamos fazendo isso? Será que realmente estamos voltados para sermos melhores amanhã? Estamos tentando, né? Na busca. O que é ser melhor? É procurar fazer o bem, né? Hã? Procurar fazer o bem, cumprir as leis divinas, né? Nos reencarnos. Mas você tem duas situações. Perdão. Você tem duas situações. Você tem algo a realizar. E então você começa a pensar: o que eu faço? Eu faço isso ou faço aquilo? Mas você gosta daquilo. Você gosta daquilo. Eu vou ver uma coisa
Você gosta daquilo. Eu faço isso, ou faço aquilo. Quando você gosta daquilo, por causa das tuas sintonias, por causa do magnetismo que você criou. Então você é atraída por aquilo, porque aquilo também está ligado a você. Ok? Mas aquilo que está lá, não é que aquilo seja melhor. Aquilo pode estar fazendo também o que não presta. Mas como você está ligado naquilo, você está ligado aqui, certo? Então você fica torcendo porque está aqui. E aquilo lá você despreza. Está certo isso? Não. Sabe o que me veio aqui à mente? Questão de música. Porque depende muito do meu estado de espírito. Eu já comecei a perceber isso. Tem músicas que eu sintonizo, que são boas, mais suaves. Então, quando eu estou aborrecida, é porque eu fiz essa associação. Daquilo ou aquilo? Você daquilo, você gosta daquilo, você está aqui impregnando que você gosta mais daquilo. Mas e aquilo lá, você despreza? Como é que você faz? A psicologia explica isso. A psicologia explica isso. Como é que você faz? Não posso desprezar o que é positivo. Não tem como. Daquilo e aquilo. Coluna no meio. Você não é favorável àquilo, daquilo, nem aquilo. Sim. Ok? Você vai pedir pelos dois. Você vai agir benignamente, tanto para o lado quanto para o outro. Sem ficar torcendo que aquilo faça que daquilo faça aquilo e que aquilo faça aquilo que está fazendo. Você está falando de comportamento, eu fazer opção. Então, o que for de polarização, eu não posso aceitar isso, está errado. De um lado e outro, isso aí eu sei. Pula no meio. Então você vai solicitar e pedir pelos dois. Sim. Tanto daquilo como aquilo. Sem torcer para que daquilo continue fazendo aquilo e aquele outro seja massacrado. Que é provavelmente o que acontece conosco. Você está torcendo para um, você quer que o outro seja massacrado. Está errado. Está errado. Sim. Todo mundo está torcendo que o Putin seja até assassinado. Está errado. Não é por aí. Não é por aí. Então você tem que fazer coluna no meio. Coluna no meio. Não dá para você estar de um lado nem do outro. Coluna no meio. Eu torço pelos dois. Que possam pensar benignamente. Que façam o melhor. Seja quem for, não importa. Não importa. Porque você se agrega a um que está tentando atacar o outro, você está naquele magnetismo. Tua mediunidade está prejudicada. Tua mediunidade está prejudicada. Não tem como ser diferente. Porque o meu raciocínio não foi para esse lado. Quando existe essa distonia, né, cada um puxa para um lado, nenhum nem outro. É a mesma coisa, a competição. Eu sou contra a competição. Não tem que existe competição. Não é isso. Pode ter um lazer, mas não um competindo contra o outro. Eu sou extremamente. Inclusive, Joana fala que um dos maiores males da humanidade é o fato de competir. Detesto competição. Joana fala sobre isso. Porque quando você vai competir, normalmente você quer derrubar o outro. Sim, você vai criar rivalidade, contrariedade. Não, eu sou contra isso. Eu nunca fui contra isso. Joana fala sobre isso. Você pode até competir, mas competir gentilmente. Uma competição, uma coisa saudável. Sem tentar massacrar o outro. Olha o que eu fazia. Seja lá o outro quem for. E isso é muito arraigado no próprio ser humano. Fazia umas brincadeiras na sala de competição de grupos. Só que tem um porém. Nunca ninguém ganhava. Todos empatavam. Aí eles ficavam assim, mas por quê? Porque todos são bons. Eu falava pra gente. Nossa mente é, dessa arte, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que a exteriorizar-se
que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Perceberam? Nossa mente é desata um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Olha que problema sério. Você cria exteriorizar-se incessantemente. Pensamento é matéria. Oi? Pensamento é matéria. Oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação. Recursos de objetividade, quer dizer, você está criando, você está formando, e você está atraindo, e você está chamando para você aquilo. Se aquilo é algo imprestável, é algo inferior, você se coloca nesse patamar. E esse patamar, de repente, você vai ter que conviver com ele. E ele passa a ser a tua objetividade. Por quê? Porque você fica impregnado daquele magnetismo que você atraiu para você. E às vezes você não consegue sair dele. E às vezes você não consegue sair dele. Porque ele te leva sempre àquele detalhe. Te atrai. É como se você estivesse criando você próprio aquele pensamento constantemente. Ele permanece em você. É um problema muito sério. Isso se dá muito nos lances políticos. E aí é um grande detalhe, onde muitas pessoas se prendem a determinada faixa, a determinada luta. Não. Pense na benignidade que tem que existir, seja lá de quem for. Não passe a torcer por um e por outro, porque você vai ter problema. Você arrasta todo aquele magnetismo para você, e você fica presa. E você fica presa. E você fica presa. Você se torna prisioneiro daquele magnetismo. Sabe por quê? Porque a tua mente trabalhou naquele sentido. Então, aquela força te rodeia. Você é um, e as forças que vão te rodear são várias, e você fica preso. Até você conseguir sair daquilo, vai ter que fazer muito esforço, porque o magnetismo te pegou. O imã atraiu, colou. Aí, para você sair daquilo, Imandação. fica mandado. É como o imã, não tem como. Né? Esse é o grande problema. Então, a nossa inteligência, olha lá, gerando plasma sutil. Plasma sutil, observe o detalhe, que é exteriorizar-se incessantemente de nós. Plasma sutil, é sutil. Você não percebe porque você também está naquela sintonia. E então você se deixa levar por aquilo e aí você arrasta para você. Muitas vezes o que não é melhor. Quando você gera um plasma sutil e ele de boa qualidade, melhor ainda, os amigos espirituais vêm e te rodeiam. Deixa eu falar uma coisa para Você está sempre com aquele fio ligado. E os amigos espirituais tornam-se teus protetores. Passou uma cena lá do crime, né? Aconteceu. Aí a gente vê a cena passando, não era filme não, uma reportagem, aí ele marca a pessoa. Aí eu pego, ponho a mão assim no meu rosto e digo, Jesus, olha por todos. Seja por aquele que perdeu a vida, aquele que cometeu o delito. Porque a única coisa que a gente pode dizer. Você nunca pode torcer nem por um nem por outro. Você torce pelos dois. Você torce pelos dois no sentido do melhor para os dois. Tanto do assassino como do que foi assassinado. Não importa.
Quem és tu? O assassino, que Deus te proteja. Quem és tu? Eu fui o assassinado, que Deus te proteja também. Hoje de manhã para qualquer. Você é o assassino? Você não presta, você é incrível, você. Não é por aí. Não é por aí. Você não está pensando bem, não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Sempre pensamentos benignos. E são esses pensamentos benignos que vai te favorecer extremamente a mediunidade. Porque quando não é assim, a mediunidade ela é distorcida. Você dá margem ao que não presta. Há exteriorizações inferiores e elas vão te cercar. Hoje, quando veio o nome do dirigente lá de Israel, aí quando vi esse nome na minha mente, eu disse: Jesus, olha por essas criaturas que estão promovendo essas situações. Sabe o que acontece? Só ele pode resolver. É como se fosse uma obsessão passiva. Entende? Para não tirar você do conjunto, torna-se uma obsessão passiva. Entendeu? Você está ligado ao que não presta, mas não vai demais. Olha aí, cuidado, não pega ela demais não. Tem que ir devagar para nós conseguirmos sustentar ela do nosso lado. Deu para entender? Porque se for ativa, de repente vai te fazer mal, você vai passar mal, tua condição corporal vai ter problemas e você vai procurar a solução. Quando ela é passiva, você permanece com aqueles que não prestam e você não passa mal, teu corpo, porque eles fazem de maneira razoável. O problema é muito sério e as pessoas não percebem isso. Você está no comando das trevas, do que não presta, sem a percepção devida. Coisa muito séria. Mediunidade é coisa muito séria. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, aqui o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Ok? Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Pode acontecer de acordo com as tuas ideias, não tem como fugir disso. Segundo, é fácil de concluir. Todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico, olha o dinamismo aí, que lhes é peculiar dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Todos os fenômenos da vida orgânica, daquilo que você faz, do que te acontece, do que é melhor para você. Dentro disso que está aí, eu falava ainda há pouco da obsessão passiva. Ela está inclusa aí. Você não percebe. Você não percebe porque você passou a conviver com aquilo. Você convive com aquilo. E se você convive com aquilo, para você está tudo bem. É interessante. Não esqueçam de um detalhe impressionante que muitas vezes as pessoas não percebem. As trevas sabem fazer muito bem qualquer obra que desejam. E fazem muito bem, sem você perceber. Sem você perceber. É só você se agregar a eles. E você acha que sempre está bem. Eles promovem até o teu bem-estar, se você quer saber. Entre aspas, né? Esse bem-estar deles é entre aspas, viu? A coisa é muito séria. Tanto é que às vezes você procura orientar quando você percebe uma coisa e a pessoa, quando toma determinada posição, não, eu acho que isso é que está certo. Ele não consegue, você não consegue demonstrar aquela ideia porque ele está impregnado. Ele não consegue perceber. Não consegue. Mas é isso. Ele está magnetizado. Pois é, mas ele é não isso. consegue ver a verdade. É isso que acontece. Você vê
Eu já contei isso aqui, né, da pessoa que ia tomar passe na casa espírita, senta lá na cadeira, o amigo espiritual me fala, já estão lá fora esperando ela. Ela é refratária, tudo que vai acontecer aqui. Alguma coisa assim. Então vai lá, vai por ir, mas não recebe o que vai procurar. Porque a sintonia, os amiguinhos estão lá de fora esperando aquela criatura. É muito sério. Quer dizer, o que é isso? Está envolto no magnetismo. Não consegue se afastar. A imantação está ali. Você vai lá, você vai na casa espírita, mas aqueles que estão lá você não vai receber nada, porque você está sob o meu foco. A coisa é séria. Quando não, aquele médium que vai trabalhar e diz que recebeu fulano, recebeu ciclano, não recebeu nem nada. Não recebeu nada, ou então recebeu foi um capeta, com licença da má expressão, e acha que está recebendo guia espiritual. Eu já vi disso demais. Ou então não tem espírito nenhum e ele está dizendo que está manifestado. Não tem nada. É ele mesmo. É desconhecimento. Examinando, pois, os valores anímicos. Falei anímico. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Perceberam? Não tem como fugir. E olha só o que diz. E a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações do pensamento que é capaz de produzir. O amigo espiritual só vai manifestar-se por você e ele vai usar o teu cabedal. É uma manifestação consciente. Ele vai usar o que você sabe, o que tem na tua memória. Certo? Ele não vai começar a transmitir por você determinadas coisas que você nunca aprendeu energia nuclear. Ele não vai citar uma página de energia nuclear com você, porque você não tem essa capacidade. Ok? Se ele precisa manifestar algo dessa ordem, ele vai procurar um médium que tenha essa capacidade. É assim que acontece. Ok? Tanto é que você está numa mesa mediúnica, ali, o guia espiritual daquela reunião, ele orienta os espíritos que vão se manifestar por cada médium. Não é aleatório que funciona, né? O guia está ali. Agora eu já vi médium, em sessão, casa espírita, palestra acontecendo. Uma palestra está acontecendo na casa espírita, ok? Aquela casa é blindada, não entra espíritos para perturbar ninguém. Eu vi isso acontecer N vezes. Aí alguém deu um chilique lá, na reunião mediúnica dá um chilique. Aí lá vai o médium lá, meu irmão, não sei o quê, como se a pessoa estivesse recebendo uma manifestação. Então, todos os dois errados, porque ali não entra espírito nenhum para perturbar. A casa está blindada. Como nós estamos agora realizando uma reunião aqui, a casa está blindada. Não entra espírito para tentar perturbar quem quer que seja. Não entra assim. Não é assim que acontece. Se fosse assim, todas as casas espíritas seriam perturbadas. Na assistência ia ter um bocado de gente tendo problema.
ali. Porque quem não consegue arrastar um obsessorzinho quando vai a caminho? Mas sério! Então a coisa é muito séria. E eu vi acontecendo várias vezes isso. Ah, meu irmão, não sei o quê, aqui não é momento. Como não é momento? E você tem que olhar aquilo e naquele momento ficar até calado, porque a plateia está cheia, né? Problema sério. Um hotentote desencarnado. O que é o hotentote? O hotentote é aquele espírito bem rude, aquele ser bem rudimentar. Né? Tem uma classificação melhor por isso, eu não sei se eu escrevi aqui, mas é isso. Vamos lá. O hotentote desencarnado vem se comunicando com um sábio terrestre, ok? Ainda jungido ao envoltório físico que lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que lhe desdobraram do mundo as experiências primitivas, e um sábio sem indumento, olha lá, o hotentote, está ali, constitui uma etnia negra nativa da África do Sul, de cultura bastante primitiva, é aquilo que eu disse, é um ser bastante primitivo, certo? Sem o indumento carnal, entrando em relação com o hotentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que lhe encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio ao rebanho bovino, ou a cura de males do corpo denso. Por isso mesmo, o hotentote não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o hotentote, por falta desse alimento quase imponderável a que podemos chamar vibrações compensadas. Ok? Então, se o hotentote tiver que se manifestar por alguém, ele não vai se manifestar por você que está ali, né? que é um sábio, que tem uma sabedoria muito maior. Ok? Ele vai, amigos espirituais vão procurar um médium com a menor capacidade possível, ou que tenha menor conhecimento para dar manifestação àquele hotentote. Porque o espírito que está se manifestando vai usar, entre aspas, a tua sabedoria, o teu conhecimento. É por isso que muitas pessoas dizem assim: ah, mas isso daí foi ele que escreveu. Porque quando você vai fazer uma psicografia, os termos da tua psicografia é do teu saber. O espírito vai usar os teus conhecimentos. Em um momento ou outro que seja possível, ele te inspira, e você vem até com palavras que é do teu conhecimento, mas que naquele momento não estão avivadas em você. Isso acontece muito. Eu posso dizer isso de brincadeira. Eu digo, caramba, são coisas interessantes. É interessante mesmo. Eu acordei outro dia com a palavra diásporas. Que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Aí eu procurando saber. São pessoas que têm uma determinada cultura ou nacionalidade, são perseguidas. Meu nome? Diásporas. Diásporas. Eu não vou procurar, porque uma coisa eu não sei o que é isso. Faz parte do meu vocabulário. Mas isso acontece. Quer dizer, normalmente é por isso que tem médios específicos para determinados espíritos, porque há compatibilidade dos conhecimentos, não é? Às vezes eu fico achando... É como vimos outro dia no vídeo do Raul, né? A Joana de Anjos tem trabalho com o Divaldo, não é com o Mané, com o Chico, como andam acontecendo por aí. A mesma coisa é Emanuel. Tem uma senhora lá de Petrópolis que recebia uma série de mensagens de Emanuel. Acho que continua até recebendo depois que o Emanuel reencarnou. Quer dizer, o problema é muito sério, tem que ter cuidado quando você vê. Tem gente aí recebendo mensagem de bezerro por tudo quanto é lado. Eu acho,
Tem que ter um cuidado com isso. Às vezes eu penso que em alguma época, alguma existência, eu fui muito inteligente. Eu fui brecada porque eu usei muito mal. Como é que é? Tem. Às vezes eu tenho a impressão. Escuta o que ela vai falar. Fala. Eu já fui muito inteligente, mas usei peraí. muito mal. Olha o que ela. Eu já fui. Já fui. Se você foi, não tem essa, eu já fui. Se inteligência você não perde. Desenvolveu. Então eu já fui. Mas eu fui brecada. Adormecida. Usado muito mal. Então você pode, se você, de acordo com o que você está dizendo, você pode estar esquecida. Você pode estar bloqueada nesse sentido, como acontece com muitos que estão aí com síndrome daquilo, síndrome não sei de quê, que usou a inteligência mal. Então agora não tem condição de usá-la a contento. Para você ter Ela fica ideia, bloqueada. para você ter ideia, eu quando criança, eu tinha muita dificuldade de interpretar. Eu consegui. Até a A adolescência. síndrome de Down é uma dessas. Até na minha adolescência eu tinha dificuldade de interpretar texto, de poder resolver as coisas. Eu tinha essa dificuldade. Hoje já melhorou um pouco. Está melhor um pouquinho. Então você evoluiu. Ah, Deus do céu, muito bem. Em Quaresma, Olha, você está falando nesse ostentote. Eu recebi um vídeo no meu celular de uma tribo africana lá. E eles fazendo um culto, não sei o termo, manifestação, então um monte de gente. E era assim, como se fosse um cabo de vassoura, todo revestido de palha, aquela palha da costa, aquelas coisas lá. E num determinado, tinham pessoas que ficavam ali em volta, ou vibrando, orando, não sei, fazendo alguma coisa ali. E de repente, aquele ostentote, aquele cabo ali, começava a se movimentar como se fosse um redemoinho. E sem ninguém estar tocando nele. Sem ninguém tocando nele. Efeitos físicos, né? Tem média de efeitos físicos ali. Você via exatamente que era assim um cabo. Está usando o efeito físico de algum médium, de médiums que estão por aí. Estavam ali em volta. E a espiritualidade manuseando aquilo. Quer dizer, dentro das condições que eles têm, que eles conseguem entender. Isso acontece. Acontece bastante. Não sei se ainda. Nesses lugares ainda que estão nessa faixa. Não sei se ainda existe isso lá para. Deve existir ainda. Eu não sei. Nessas tribos que estão aí, que são muito poucos vistas pela humanidade mais avançada, e eles trabalham muito com os espíritos. Xamãs e por aí afora. Médium de efeito físico, tem que ter ali no meio daquela turma médium de efeito físico, senão o cabo de vassoura ficava caindo no chão mesmo. Sim. Né? Médium de efeito físico. Trabalho com isso. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daquele que, em nós, compreendendo, permutam conosco os valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção, se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais tocam seus princípios germinativos. É isso. É o que estávamos falando, não é? O amigo espiritual vai procurar aquele que ele quer dar alguma notícia que tem similaridades, né? Haja compatibilidade de ideias, de conhecimento, né? Então, é por ali que os amigos espirituais se comunicam. Não vai procurar o Hottentot. Quer dizer, Bezerra de Menezes não vai procurar o Hottentot para se manifestar. Não é por ali. Quem disse para você que não? Quem disse para você que não?
Tupiara. Bezerra se manifesta lá como preto velho. Sim, mas aí, no caso, seria para uma mediunidade benigna. Perfeitamente, ele faz um ajuste, não é? Ele se transfigura e se manifesta como preto velho. Isso. Ele pode até moldar o próprio perispírito como preto velho. Sim. Né? Porque ele tem condições mediúnicas, né? De sabedoria, nível espiritual para isso. Né? Dá aquela aparência. Sim. Né? Você vê que muitas vezes quando Divaldo manifesta Bezerra, não é? Ele até transforma a aparência de tal forma que Bezerra incorpora, entre aspas dele. Né? Há uma modificação, né? Física, fisiológica. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Tudo que estávamos falando, veja, não tem como. A tua sintonia é que vai fazer você pensar naquilo e vai atrair para você aquilo que você deseja. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós, cada um de nossa mente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Cada um recebe de acordo. Vocês repararam? Isso aqui aparece sempre. Eu copiei isso. Né? Eu copiei, né? Eu copiei eu tenho um download desse livro, né? Eu copiei as partes e fui jogando, né? Mas o Zedimestre tem aquele negocinho ali. Depois eu vou procurar saber o que esse negocinho. Cada um de nós somente pode dar. Cada um de nós, somente, é isso aí. Cada um de nós somente pode dar conforme o que tem. É indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Cada um de nós somente pode dar. Não tem como. Quer dizer, é de acordo com os teus sentimentos. De acordo com os teus sentimentos é que o amigo espiritual vai também se manifestar. Até porque quando é um amigo espiritual, como o Bezerra, como o Emmanuel, como o Joana de Ângeles, ele chega e ele já sabe aquele médium, já sabe qual é a qualidade de sentimentos que ele tem. Porque ela está vendo o perispírito. E o perispírito condena. Aí ele chega perto da Valéria para se manifestar e diz, não, aqui não dá não, vamos sair fora. Tem muita marca enegrecida, não, esse sentimento não está legal, sai fora. Então é isso. Tanto é que Divaldo, por algumas vezes, recebeu beliscão, puxão de orelha de Joana, não é? E o Chico também, de Emmanuel. Teve uma situação que ele tinha que fazer uma palestra lá no hospital, os que tem aquela doença, como é que é, hanseníase, né? Ah, não vou não, senhora, não posso, não vou. Aí ela pergunta, você quer ir lá? Você quer ir para lá? Ah, então eu vou lá. É isso. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem. É imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor, que supervisionam nossas experiências. É aquilo que falamos inicialmente aqui, antes de começarmos o trabalho. O comportamento nosso mental, o que nós estamos imaginando, o que nós estamos apoiando, como é que nós estamos discernindo as coisas que estão acontecendo na nossa volta, na nossa vida,
nos acontecimentos dos quais participamos, tudo isso vai influenciar. Um amigo espiritual de esferas mais altas não vai se manifestar por um médium que não traga benignidade nas suas ideias. Ele não se manifesta. É por isso que espíritos como Emanuel, como Joana, como Bezerra, procuram médiums que estejam bem avançados nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Para nós, ficam aqueles que estão dentro da nossa compatibilidade. Então, é imprescindível. Como diz aqui, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz. E para isso são pensamentos benignos. São coisas úteis. Não adianta você querer, mas eu queria uma orientação de um espírito bem avançado. Se você não tem comportamento compatível para receber, você não vai receber. Não vai receber. Você não vai receber o que estiver compatível contigo. Não tem como. Por isso que é importante o que nós vamos ver na quinta-feira que vem. Muito importante o que nós vamos ver quinta-feira próxima. Muito importante. Para abrir um pouco mais a nossa mente nesse sentido. Porque tudo passa pela mente, não adianta. Não, o fulano incorporou, o espírito tomou o corpo dele. Não é assim não, isso não acontece. É tomar corpo, não é assim. Passou pela mente dele. Ele que comanda esse corpo aí. Ele que comanda esse corpo. Como é que passou? Como é que ele toma, pai? Não é assim não. Se fosse assim era muito fácil, né? Como é que a pessoa entra em estado de possessão? Porque se entregou àquela sintonia. E eu já vi isso, não só uma vez, mas algumas vezes. A pessoa está no estado de possessão. Aí um amigo espiritual chega para o médium que vai fazer. Não dá para fazer mais nada. Sim. Por que não dá para fazer mais nada? Sim, nós vamos orar. Mas por que não dá para fazer mais nada? Porque ele tem livre-arbítrio. Ele se entregou a esse estado de possessão porque ele quis. E nós não trabalhamos, não vamos mexer no livre-arbítrio de ninguém. Dá para entender? Coisa séria, né? Não é sério? Eu já vi isso algumas vezes. Entrevado na cama. Mas não dá para fazer mais nada. Não fala isso para as pessoas dali né? Isso é conversa depois com os médicos que foram lá fazer assistência devida. Não dá para fazer. Está no estado de possessão. E ele se entregou porque quis, é livre-arbítrio dele. E Deus não mexe com o livre-arbítrio de ninguém. Você quer se suicidar, você se suicida. Você quer se jogar na linha do trem, se joga. Você quer fazer o bem? Deus vai aplaudir e vai te dar apoio. A coisa é séria, não? É por isso que mediunidade é muito séria. Não é assim. Mas eu não. Enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Não tem como fugir. E moralidade, nesse sentido, é no sentido reto, no sentido benigno. Não é maltratando um, apoiando o outro. Não é. Eu quero os dois. Para mim, os dois são bons. Eu rezo para um e rezo para o outro. O Chico tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que ele não tem inimigos. Ele tinha amigos apartados dele. Mas isso está cheio, cara. Quem é que não tem? São os amigos que estão distantes ainda. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental ao espelho. Deixa eu olhar com esse espelho.
Coloquem um espelho, vocês, cada um na sua frente, na mente, da mente, do que pensam, do que estão pensando no comportamento. Colocou o espelho? Colocou? Não? Não, porque se você tivesse colocado, ele perguntar o que você viu. O problema é sério. Isso aqui, mergulha profundamente nisso. Mergulhemos profundamente nisso. Procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho. Parece. Então, aí eu estou aqui pensando no planeta Terra, né? Todos os planetas do nosso sistema, tirando Plutão e a Terra, os outros são mais evoluídos que o nosso? É uma grande dúvida. Que acho que deve ter na revista. Vênus é mais atrasado. Mercúrio é mais atrasado. Mercúrio, Vênus, olha, Terra, tem que pesquisar, sabe o quê? Marte. Que eu já obtive de informação na revista e daí minha ponto de interrogação. Será que a pessoa consultou mesmo? Que Vênus é mais adiantado que a Terra, adiantado, e Mercúrio também. Aí a pessoa me informou que viu na revista Espírita. Tanto Mercúrio como Plutão servem como Mercúrio como Plutão servem como planetas prisão. E quem presta atenção nas reencarnações daquele espírito que permaneceu na personalidade de César de Menezes, vai saber que ele veio de Vênus e ele conta como é Vênus. História de um sonho, editado pela Federação Espírita Brasileira. Vênus é um planeta mais atrasado que o planeta. Então, olha outra pergunta que eu ia fazer. Mas eles, devido ao tempo que já passou, eles poderiam ter avançado mais? Não. O mais avançado a seguir a Terra é Marte. Ok? Em História de um Sonho, de Bezerra de Menezes, ele fala como viveu em Vênus, e como era o povo de Vênus, e como vivia o povo de Vênus, como ele vivia em Vênus. O Bezerra de Menezes. As pessoas não procuram, não pesquisam, e aí começam a dizer um monte de história, de abobrinha. Aliás, dentro da doutrina espírita está cheio de abobrinhas. Tem que tomar cuidado com isso. Todos os outros a seguir são planetas mais avançados, Saturno, como fala Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, que visitou determinados planetas. Ela visitou acompanhada por espíritos superiores, porque ela lá sozinha não iria chegar, né? E trouxe as notícias. Como é que é o nome? Carta de uma morte. Isso, Carta de uma morte. Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Então há de se ter muito cuidado. O sistema solar, os planetas do sistema solar, todos nós sabemos, né? O mais avançado é Júpiter. Eu não vou falar quem está aqui de Júpiter. Para poder descrever, né, como é que é o planeta. O mais avançado, nós sabemos que é Júpiter, inclusive é maior, bem maior do que a Terra. Um planeta enorme. Né? E você vê, olha, pelo posicionamento do Sol, você percebe isso. E é isso. Então, as pessoas pensam, porque Vênus é o que chama de estrela d'alva, não é isso? Chama de estrela d'alva, né? Está brilhando, né? Mas de repente está brilhando porque ela tem um espelho, aí bate o sol, bate. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E é uma realidade. Aí, se eu arremesso determinada imagem na direção da Rose, vou trocar um pouco com a Valéria, na direção da Rose, mas ela não estiver receptiva, aquilo voltou. Se a imagem
Se a imagem é boa, ela recolhe e faz bem. Cria-lhe benefícios, inclusive orgânicos. Não? Olha a oração. Olha a oração aí. Olha a oração aí. Você ora por alguém. Se alguém tiver boa receptividade, essa oração chega com uma energia, invade-os. Mas se a oração chega, aquela energia chega, você só está pensando que não presta, pensando, bate no anteparo e fica por ali mesmo. Não acontece nada. Mas a energia fica. Em um determinado momento, que aquele ser de repente pensa em Deus, aí entra um pouquinho daquela energia para ajudá-lo. Energia é uma coisa muito séria. As pessoas precisam começar a pensar nisso, inclusive na energia quântica. Eu botei algo no meu Facebook sobre energia quântica que eu já havia colocado há tempos, aí me apareceu de novo, aí eu joguei. Eu ouvi falar um negócio desse. Oi? De seis energia quântica, né? Oi? De seis energias quânticas. Não entendi o que você falou. Você está falando da energia quântica. É. Eu vi um comentário de que um cientista descobriu a energia quântica, a sexta, que parece que daqui a 10 anos paraplégicos já vão andar nos cérebros, vão enxergar. Eu ouvi um comentário desse, você agora falando isso. Daqui a 10 anos, eu não sei. 10 anos. Daqui a 10 anos eu não sei, mas eu sei que quando chegar em regeneração a coisa vai ser muito menor. Ele afirmou daqui a 10 anos. Teve até uma entrevista. Tem que tomar muito cuidado, porque tem gente inventando coisas por aí, não é? A gente não crê e também não desconfia, vamos esperar acontecer melhor. Vamos ver se isso é realmente realidade, vamos ver o que acontece. Teve um outro assunto também da pessoa falando de energia, que a pessoa tapando o umbigo. Tapando o umbigo? Que a energia que a energia não entra. Eu botei isso no Facebook, botei não. Eu vou botar um paradrapo aqui para tapar meu umbigo, para só entrar o que é bom. Eu não falei assim, e lembrei de uma pessoa, tem um monte, você vê como é que as pessoas ficam lançando um monte de histórias por aí, né? Problema sério. É mental. Deus do céu. Vamos lá. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Mas isso é a realidade, não tem como, né? Você não vai dar o que você não tem, você só dá o que tem. É o que está aqui escrito. E para fazer com que isso aconteça, essa claridade e beleza esteja no nosso íntimo, é aquilo ali, os tesouros morais e culturais, o conhecimento. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Não dá para fugir disso. Sem conhecimento a gente não chega em lugar nenhum. Vamos ser um Montessori. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente. Porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independente do corpo físico, porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, do hoje imperecível. Comentário? Precisa de comentário. Comentar o quê? Comenta aí. Você só consegue se moralizar através do conhecimento, que aí você vai tomando o conhecimento, vai te apontando caminhos melhores e você vai se reeducando e vai se moralizando, né? E a consciência a gente já sabe que é o pensamento avaliador, o que é melhor para ser feito, né?
no céu ou no inferno que ele ficou para si mesmo, nas redâncias do coração e da consciência, independente do corpo físico. O comando é o espírito. Porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, do hoje imperecível. Os dois tipos da mesma experiência, do hoje imperecível. Fala aí. O que é hoje imperecível? Eu não sei se eu entendi, está falando a referência. O que é hoje imperecível? Espírito. Ninguém fala nada. Está falando. Fala. Fala aí, gente. Eu vejo participação também para mim. Eu quero saber por que é hoje imperecível. Porque, olha só, vamos lá. É porque você vai adquirir coisas para você evoluir. Por que hoje é imperecível? Porque não é destrutível. Hã? Porque não destrói. Por que o hoje é imperecível? Não se destrói o conhecimento que você Por que o hoje é imperecível? Não sabe? Por que o hoje é imperecível? Por que o hoje é imperecível? Por que o hoje é imperecível? Porque o hoje vai permanecer para a vida. O hoje é imperecível porque ele vai se refletir nos amanhãs, não tem como. É o que você faz hoje e produz o amanhã, então ele é imperecível. Ele se reproduz. É isso. É isso que eu É falei. o que você faz hoje vai se reproduzir amanhã. Mas foi o que eu falei, que você não escutou. Eu não escutei, desculpe. Desculpa, mas eu perguntei porque você não falou. Esse imperecível aqui não caiu. Mas eu falei que o hoje vai permanecer para outras existências. É isso aí, é justamente isso, perfeitamente. Você está certo. Ele não morre, ele não perece. Porque o que você faz hoje reflete nos amanhãs que você vai viver. Em outras existências, não tem como. Né? Então, é bom que nós prestemos atenção, né? E saibamos o que estamos fazendo hoje. Vamos ver. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos que se nutrem. Tudo que nós estamos vendo aí é isso. Tudo que nós estamos vendo no mundo é isso. Os pensamentos que se nutrem, né, das forças reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes. É o que nós estamos vendo hoje. E veja, observe o detalhe. Vemos a mediunidade. Isso tudo acontece por forças mediúnicas. O que significa dizer que todos esses que estão fazendo o que estão fazendo por aí, a eles agregadas falanges espirituais com as mesmas tendências, com os mesmos processos degradantes. Por isso que o planeta Terra dá desse jeito. Porque se fosse só aqueles que estão encarnados, eles não fariam. Eles não fariam. Há forças magnéticas espirituais atuando ali. Se fossem só eles reencarnados, seriam dominados. E teriam medo. Teriam medo. Estou sozinho. Mas inconscientemente ele sabe que não está sozinho. E arrasta uma coletividade. Por isso que estou fazendo isso por aí. Eu tive uma experiência com um negócio aí que eu fiz há muitos anos, há algum tempo atrás, muito não. E a força negativa, ela tem uma força que te suspende do chão. É uma coisa muito séria. Suspende? Só
que quando eu recebi aquilo de frente, entrou por dentro. E quando ela te suspende do chão, o que é que ela faz? Não, olha o que aconteceu. Quando eu senti aquela força, eu disse, isso não é meu. Corri desesperadamente a oração. Quando ela te suspende do chão, o que é que ela faz? Te impacta. O que é que ela faz? Ela te suspende e te deixa esparramar pelo chão afora. Olha só, e ela te dá a sensação de Você vai ter uma queda forte. Sim, olha só, Quaresma, ela te dá a sensação de poder. Você não imagina a força que a gente sente do poder negativo. Ela existe. E foi para mim, foi bom para mim, porque eu entendi onde eu estava. É por isso que a gente está vendo esses gestores públicos aí, né, achando que pode fazer tudo e fazendo um monte de porcaria. É por isso. Agora, pergunta se intimamente eles não sabem que aquilo está errado. Sabem. Porque não tem mais espírito nenhum reencarnado na Terra que não saiba quando é bem e quando é mal. Ele sabe que está fazendo errado, mas ele sente prazer com aquilo. E sente prazer com aquilo, esse prazer, ele é potencializado por essas energias magnéticas da espiritualidade. E não percebe. Vai levar um tombo muito feio. Porque quando houver a separação, o desencarne, aí é que vem a grande problema. Aí vai catar lixo. Até ela abre. Vai catar lixo. Sim. Catar lixo. Ih, rapaz, vai ter que... Haja lixo. Vamos ficar sem políticos. Graças a Deus. Deus do céu, vamos em frente. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Educação mediúnica, educação evangélica. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade, regeneração da individualidade. Então, veja bem, existe aperfeiçoamento mediúnico. Então, quanto mais nós nos aperfeiçoarmos na educação, no comportamento, maior, mais extensa, mais ampla é a nossa mediunidade. Não tem como ser diferente. No sentido de recebermos o melhor do bem. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É aqueles que pegam a mediunidade e trabalham porque não prestam. Vai ter problema. É contraproducente. Aí ele pensa que está recebendo o X, está recebendo o H2O. Pensa que está recebendo o Y, está recebendo o XPT. Problema muito sério. E acredita que é o XPT que está ali. Deixa estar que é o X, vale menos. Problema muito sério. Né? Aí começa a dar consulta. Tem por aí, dando consulta aí. Tem que ter cuidado. Todo dia entra no meu e-mail esse negócio. Né? Dando consulta. Eu já conheço o que vai acontecer contigo. Eu sou o teu anjo, peguei e me formei. Para com isso. Sossega. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. Olha só, que figura, né? Olha a figura. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jade no infinito. Cadê? Tem que estar suave, tranquilo. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo
bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. O que falávamos há pouco, né? Caso contrário, não vem mensagem das grandes almas, elas não chegam, porque não há compatibilidade. Mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Sem aprimoramento moral, isto fica difícil de acontecer na melhor qualidade. Podem falar. Ninguém quer falar. Você não falou nada hoje. Você só falou que ia comer peixe. E ia comer peixe. Hã? A Cris também não falou nada hoje. Eu fiquei um pouco temerosa desse discurso, porque eu trabalhei aqui, né, nas obsessões na casa. E eu só recebi espírito sofredor e suicida. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Por quê? Meu Deus. Por quê? Pois é, Porque você veio lá de dentro. Pois é. Aí eu fiquei assim, entendeu? mas isso tudo vai melhorar. Isso tudo vai melhorar. Isso acontece, não é? De repente você estava sendo trabalhada. Deixa eu aproveitar o que ela colocou ali. Peraí, um minutinho. De repente você estava sendo trabalhada para receber outros melhores depois. Está trabalhando, quer dizer, você está passando por uma reflexão agora, depois de ouvir aqui o que disse ali o nosso querido André Luiz, o Albério, né? Na psicografia do Chico, através de André. Né? Aí você começa a refletir, você agora já sabe o que fazer. Você já sabe. Não sei. Sabe. Não. Você sabe, tem que melhorar novamente, melhorar os conhecimentos, melhorar o comportamento, melhorar as atitudes, para poder receber espíritos de uma fonte das grandes almas. Está ali. Não, mas isso é Todos nós, não é só você não, é todos nós. Mas eles eram ajudados. Mas é isso que eu ia Eles falar. eram ajudados, entendeu? Você não entendeu? Sim, eles eram ajudados. Sim. Ótimo que eles eram ajudados. Preto velho, como você falou aí, preto velho. Perfeitamente, querida, mas se você era usada para receber espíritos dessa ordem, é porque há uma compatibilidade, certo? Por exemplo, se na mesa ao teu lado tivesse o Chico Xavier, não ia pelo Chico, ia por você. Não estou dizendo que eu não gostasse Entendeu? desse trabalho, eu gostava do trabalho. Sim, pois é, você estava trabalhando, você estava ajudando aqueles que precisavam. Ele era muito bom. Sim, querida. Mas você pode melhorar essa mediunidade. Começa assim, assim mesmo. Certo? Isso não é uma mediunidade boa? Você recebia Sim, você estava ali porque estavam fazendo um trabalho nessa condição e você estava recebendo. Claro que sim. Certo? Claro que sim. E daí pode crescer para outros espíritos, para uma reunião mediúnica de outro molde. Ou você mesmo passar a receber a inspiração de espíritos superiores, de grandes almas, porque para grandes almas é preciso cada vez mais apurarmos a nossa moralidade, o nosso conhecimento, a nossa cultura. Todos nós, não é só você não, somos todos nós. Mas não há necessidade de se ajudar. Hoje em dia não há mais necessidade. Não, acabou. Não precisa mais de condição de reuniões fenomênicas. Isso acontece. Exceções existem, certo? Eu não vou falar de exceções, mas não precisa mais você ficar realizando reuniões de manifestações mediúnicas, de fenomênicas. Isso não existe. Você tem que, em primeiro plano, trabalhar a mediunidade para você mesma. Tinha uns bem sofridos. Mas eu cansei de trabalhar assim. Eu também cansei de trabalhar assim. Então você não. Recebi espírito de tudo quanto era ordem. Mas hoje em dia não há mais necessidade disso. Nós estamos no ápice da transição planetária e a regeneração começa
nesse fundamento maior que nós nos encontramos. Não precisa mais essa reunião. E os filhos de espíritos sofredores? Os espíritos sofredores vão se manifestar no outro mundo. Vão o quê? Se manifestar em outro mundo. Mas Esteja na você condição. não pode ajudar mais. Oi? Você não pode ajudar mais. Não pode ajudar? É. Não, você pode ajudar. Mas não precisa de manifestações dessa ordem. Mas quem vai ajudar eles? Oi? Quem vai ajudar eles? Quem vai ajudar ele? A espiritualidade. Mas ela não precisa da gente, Oi? não precisa do médico, não precisa do encarnado. Amigo, a mediunidade começou a ser demonstrada com mesas batendo, com mesas e cadeiras se movimentando. Isso não precisa mais. Pois é. Justamente, precisou naquela época, ok? Esse tipo de manifestação, agora também não precisa mais. Nós estamos saindo, segundo os espíritos mais avançados, como Emmanuel e outros, né? Estaremos na regeneração plena na década de 2060, falta muito pouco. Então a gente tem que se aprimorar, precisamos nos aprimorar. Sabemos que não precisa dessa necessidade, nós sabemos que não precisa. E a maior parte desses fenômenos mediúnicos acontecia não porque eles precisassem da espiritualidade de nós, lá não, para nosso conhecimento e para verificarmos como as coisas funcionam. Essa é a realidade dos fatos. Eu assisti aqui embaixo, eu nunca participei lá dentro, por quase um motivo, quando me deixaram, que eu tinha que ficar alguém ali fora para receber o pessoal. Bom, eu nunca fui lá onde elas iam, na sexta-feira. Aí, acabou tudo, estava a dona Guilhermina lá, graças a Deus, ela estava lá. E aí, eu estou saindo ali do corredor para ir lá atrás para fechar. Nisso vem a Fátima. Acho que você estava lá também no dia. Vem a Fátima, que é uma médium, tá? Ela vinha no corredor, de repente ela caiu de joelho. Ai, minhas pernas. Eu corri para pegar. E não era ela que estava falando. Inclusive a voz foi diferente. E ela desesperada, com os olhos arregalados. Eu estou presa. Deixa eu passar de comentar isso. Aí o que aconteceu? Ela, chamei a dona Guilhermina, peguei ela quase no colo, botei ela dentro do salão. Aí a dona Guilhermina veio e falou assim: Roberto, vamos rezar. Pensa em Jesus, tá? Meu irmão, pensa em Jesus, tá? No ouvido dela. E ela desesperada, chorando, desesperada. Aí eu fiquei na minha, né? Vamos orar. Aí eu pensei, orar também e tal. Ela foi e acalmou. Ué, o que houve? Eu estava dentro de um carro, na Avenida Brasil, o painel do carro todo amarelo, e eu presa. Isso a Fátima falando. Aí agora a menina começou a falar: não, isso aí que você recebeu, meu irmãozinho, que passou por um acidente, foi trazido aqui, entendeu? E nós já encaminhamos, foi encaminhado pela espiritualidade. Aí eu te digo, isso é a pergunta: não foi uma ajuda? Não, isso foi indisciplina mediúnica, falta de conhecimento do médium, falta de conhecimento da casa, de saber trabalhar a mediunidade na casa. Caramba, então eu fui muito disciplinada. A falta de conhecimento mediúnico, principalmente de quem dirige a reunião mediúnica, é muito grande. Não, e falta de disciplina do médium, é falta de educação, conhecimento, certo? Porque manifestação não é para ser nada dessa. Mas não foi uma ajuda dentro da casa espírita. Não teve ajuda? Aí depois nós fomos saber. Não, isso não é uma ajuda, isso é deseducação mediúnica. A ajuda não é feita dessa forma, não é assim. Será que foi isso mesmo? Será que não eram espíritos brincalhões? Você pode me afirmar isso? Tem que ter muito cuidado, porque uma reunião mediúnica séria, ela é comandada por espíritos sérios. Mas já tinha terminado. Dá licença. E não deixa acontecer manifestações de espíritos depois de término de mediúnica ou fora da sala mediúnica. Então, começa por aí a deseducação do médium. É aquilo que eu falei. Aqui nós estamos, essa sala está blindada. Aqui não entra nem médium, espírito nenhum para perturbar ninguém. Certo? Esse é o detalhe. E não pode acontecer uma manifestação assim aleatória de qualquer maneira.
Então, é indisciplina do médium ou má condução da própria espiritualidade que não está condizente com o trabalho que está sendo realizado. Não há uma espiritualidade no comando maior. Esse é o grande detalhe. Mas não foi uma ajuda? Não foi uma ajuda. Foi uma deseducação. E deseducação não é ajuda. É deseducado. Foi deseducado o médium, deseducado quem está comandando, né? E se foi realmente um espírito, ele também completamente deseducado. E por outro lado, eu estou duvidando que de repente seja um espírito. Tem que ter muito cuidado, porque de repente isso é animismo. Esse é o grande detalhe. Tem muita manifestação, sabe? Eu assisti isso. Eu não estou falando porque ninguém me disseram, não. Eu vi animismo na mesa manifestando, não tem espírito nenhum, né? Dizendo que é isso, que é aquilo, e é o próprio médium. E de repente, é até eles em situações retrógradas. O problema é muito sério. Então tem que saber identificar isto. Por isso, sem conhecimento, médium vai arranjar problema para ele mesmo. Quando ele desencarnar, ele vai ver. Esse é o grande detalhe. Olha, vamos terminar o nosso trabalho, depois a gente conversa mais a respeito. Eu fiquei na dúvida também, porque eu participava e assisti muitos espíritos que se manifestaram. Pode encerrar, depois a gente até continua. Tá certo, por causa do nosso horário, né? Então vamos elevando o nosso pensamento. Eu depois vou falar alguma coisa. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus. Mestre, muito obrigado pelo momento de hoje. Muito obrigado pelos ensinamentos que nos chegaram, pelos conhecimentos que precisamos ter, para que melhor possamos desempenhar os nossos movimentos, a nossa mediunidade, de acordo com o nosso grau evolutivo. Muito obrigado, Jesus. Queridos amigos, irmãos, trabalhadores na Seara do Mestre que nos ajudaram e compartilham conosco tudo isso. Muito obrigado, Aurino. Muito obrigado, Aurino. Muito obrigado. Obrigado, Sílvia. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.